Dando sequência à nossa série de entrevistas para o programa Comunicar Bem, hoje a gente conversa com o psicoterapeuta e também educador Léo Freiman. Ele que acabou de lançar esse livro aqui, ó, A Síndrome do Imperador. Esse tema o Léo falou num dos programas do Ronivon. O vídeo fez tanto sucesso que gerou mais de 30 milhões de visualizações. E aí acabou virando o livro, com muitos questionamentos, muitas dúvidas dos pais. Uma das questões é: pais empoderados educam melhor? A gente vai conversar sobre isso e também sobre a importância da comunicação para crianças e adolescentes agora. Bom, depois do vídeo com milhares de visualizações, veio o livro, foi isso? Eu fiquei super feliz. Eu sou colunista fixo do programa do Ronivon, né, na TV Gazeta, já há alguns anos. E uma entrevista que eu dei, que eu falava dessa síndrome do imperador, que é a criança que não sabe esperar, não sabe negociar, não sabe se frustrar, não sabe resolver por si, ela cria uma comunicação errada, baseada numa crença de que o mundo deve a ela. Ela não percebe a dialógica, ela não comunica, ela só fala, ela não escuta o outro. Ela tem uma crença baseada na ideia de que o mundo me deve. E o diálogo na família fica de uma maneira tão arruinado que não se formam cidadãos. Se formam indivíduos individualistas, narcisistas. Imperadores, né? Imperadores. E aí o pai se coloca como beta e os filhos são o alfa. E aí isso tudo gera um baita sofrimento para a criança, para os pais e mesmo para o casamento. Porque na hora que a criança, que ainda não tem maturidade, não tem autocontrole, não tem freio moral, não tem capacidade de ver consequências, define o que ela vai comer, os horários da vida dela, o que ela vai comprar e as regras da vida dela, sem ter maturidade, o que pode sair disso? Caos, violência, solidão e depressão, que é o que a gente vê presente, infelizmente, em muitas famílias hoje em dia. Agora, Léo, falando nessa questão, no livro você fala, né, que os pais têm que treinar a criança a ter as frustrações, Isso. treinar a criança a ceder e tem que treinar e estimular a comunicação também? Sem dúvida. Na prática, um dos melhores livros que eu já li é um livro bem acadêmico, antigo, de Paul Václav, que chama Pragmática da Comunicação Humana, Fabi. E é muito legal porque ele fala o seguinte: não existe a não comunicação. Então a gente sempre comunica. De alguma forma, né? Você, Do bem ou do mal, né? isso. Quando você está em silêncio, você está comunicando. Léo, continue falando. Cerca de 93% da nossa comunicação é não verbal. Só 7% é verbal. A gente comunica muito mais pela expressão facial, expressão corporal, tom de voz, por exemplo, né? Ritmo, jeito de falar, do que o que eu falo. Então, é muito importante que desde cedo os pais ajudem a criança a se fazer ser ouvida, mas também a ouvir o outro. Porque diálogo vem de lógica, ou seja, a lógica de um é recebida pelo outro e assim, dois indivíduos podem fazer um bom frescobol, como diria o Rubem Alves. Ele tem um texto. Você que está vendo a gente e não conhece Rubem Alves, foi um grande psicanalista, um grande filósofo, um grande educador. Ainda hoje, se eu colocar no YouTube, Rubem Alves, tênis ou frescobol, é um texto lindo, Fabi, que diz assim: a pessoa egoísta, arrogante, egocêntrica, ela joga tênis, né? Então, toma, né? Sem ter o jogo, Isso, né? quando eu ganho, o outro perde. Se o outro me joga uma bola ruim, eu destruo o outro. Já o frescobol, se o outro me joga a bola ruim, eu me esforço para levantar a bola. Eu não tenho alegria em jogar a bola para baixo. O gostoso é a bola ficar no alto. E isso, para mim, é o que eu falo no livro, é o conceito da familiaridade. Quando eu te trato bem, quando eu me importo com você, construo confiança, que vem de fio, né? De ter um fio condutor entre nós, eu estou construindo familiaridade. Tanto é que as pessoas com quem a gente se comunica bem, que tem uma troca afetiva, comunicativa boa, não só de palavras, de gestos, de respeito, de espaço, a gente chama de família. A gente fala: nossa, você é um irmão para mim. Nossa, aquela chefe foi uma mãe para mim. Porque a gente comunica, Fabi, invadindo ou não a sala do outro.
A gente comunica elogiando ou não o outro. A gente comunica comendo do prato do outro ou não. A gente comunica ajudando a arrumar o quarto ou não. 24 horas É. você tá comunicando, né? Então, se você pensar, a educação de um filho é um ato de uma constante comunicação. Porque a hora que eu estou mimando, o que eu estou dizendo? Você é o máximo, eu sou o mínimo. Você é o imperador, eu sou o servo. Tudo que se faz é uma comunicação. E ele vai comunicar dessa forma lá fora. Ele vai tender, a tendência do ser humano é repetir o modelo familiar. Ou fazer o oposto. Então, por exemplo, muitos pais que tiveram pais muito autoritários, então muitos pais brasileiros que cresceram na época da ditadura, e ou com pais muito bravos, muito autoritários, muito nervosos, o que eles fizeram com os filhos agora? Eles falam, não quero que meu filho passe o que eu passei, eu vou ser o melhor amigo do meu filho. E aí o filho fica refém de pai vivo. Ele não tem um pai, ele não tem uma mãe, ele não tem um adulto que cuida, que orienta, que diz o limite, que mostra o caminho. Ele tem um amiguinho, um igual. O que é a comunicação real hoje em dia? Tem? Está cada vez mais presente, está cada vez menos presente, Fabi. Infelizmente, eu já recebo no consultório adolescentes que, por exemplo, durante a sessão de terapia, o menino pega no telefone 3, 4, 5 vezes. A primeira vez eu observo para ver como é que tá. A segunda eu já comunico. Eu digo, olha, isso que você está fazendo chama fubbing, que vem de phone mais snubbing, ou seja, é um esnobar o outro com o uso do telefone. Não era essa a minha intenção. Eu falei, eu entendo, então saiba que a hora que você atende um terceiro, você está me colocando distante. Então, não, mas eu não pensei nisso. Eu falei, eu sei, por isso que o meu papel aqui é também te educar. Por quê? Uma boa psicoterapia, Fabi, é também um processo de reeducação. São crianças ou adolescentes ou adultos que não conseguem ler uma página sem se distrair, não conseguem ter um diálogo sem se distrair, não conseguem entrar no elevador e aquele o tempo de chegar até a garagem sem estar na conexão com o mundo externo, vendo nada sobre coisa alguma. E aí essa pessoa que não se comunica com os próprios sentimentos, que não percebe os próprios pensamentos, tem uma chance enorme de ser violenta com o outro. Até para verbalizar as emoções, porque a gente vê aí até com esse índice de suicídio entre jovens que vem chamando a atenção, cada vez mais dificuldade, começa na infância, na adolescência, na fase adulta, essa dificuldade de verbalizar. Exato, porque veja, de um lado, cada vez mais imperadores e imperatrizes que estão fracos emocionalmente, não aguentam a frustração, a espera, a regra da vida real. Por outro lado, aquele autor que eu comentei, o Paul Tuff, Uma Questão de Caráter, ele fala um grande desejo narcisista de ser visto. Instagram, Facebook, o tempo todo a criança com as coisas expostas na geladeira. Se você olhar agora, Fabi, pegue 10 amigas tuas mães, olha o WhatsApp delas, não vai estar a foto delas, vai estar os filhos. Olha o Facebook delas, não está a foto dela, não está lá Raquel da Silva, está lá a foto do filho da filha. Então, a criança hoje, o filho hoje, adolescente também, virou o tótem narcísico da família. Para não ter que olhar para suas próprias emoções, que às vezes o casamento está distante, às vezes a pessoa trabalha naquilo que não gosta, o dia a dia não está legal, a pessoa está sem amigo, não está feliz, enfim. Em vez de olhar para si, procurar uma terapia, um aconselhamento filosófico, procurar se conhecer, cuidar do seu vazio, da sua angústia, cuidar da sua própria vida, qual é o drible a isso que é difícil fazer? Eu vou fazer o meu filho feliz. Eu vou fazer a minha filhinha, a minha princesinha ser a mais perfeita do mundo. E aí, muitas vezes, faz festas num padrão que não pode, deixa aquilo que no fundo não queria, baseado no quê? No todo mundo faz, no hoje em dia assim e no dá trabalho. Educar dá trabalho sim, mas não educar dá muito mais. Eu falo muito disso no livro. Educar dá muito trabalho, mas não educar dá mais. Aí esse ser humano também que você está formando, né, para a vida profissional, né, para pessoal, mas também para a vida profissional. Exato. Para a gente concluir aqui, porque o Léo tem milhares de outras obrigações aqui, a gente está muito obrigado por ter Não, imagina, estou super feliz que você veio.
É a questão, as empresas colocam agora que elas contratam pelas hard skills, porque a gente vê desde as escolas, né, que tem que ter mandarim, tem que ter tecnologia programação, dessa, tecnologia daquilo, de tudo isso, mas a formação pessoal, ela é sempre mais deixada de lado. Isso. E daí chega lá no mercado de trabalho, eu contratei porque eu tenho MBA em Harvard, tenho mestrado em Stanford, mas a pessoa tem dificuldade com as soft skills. Isso. O que acontece? Quando que a gente vai parar e olhar que a gente tem que ver o ser humano? Então, deixa eu contar uma coisa boa. Quando eu comecei há 18 anos atrás com uma metodologia que chama metodologia OPE, que a gente trabalha o projeto de vida e atitude empreendedora. Eu tinha que gastar um balde de saliva, Fabi, para explicar para as escolas o quanto era importante o desenvolvimento do caráter, das competências socioemocionais. Hoje em dia é lei. É lei. Existe na Base Nacional Comum Curricular a importância da formação dessas competências. Mas qual é o meu ponto? E no livro eu falo muito disso. Não dá para trabalhar isso só na sala de aula. No livro, inclusive, eu pego cada uma das 10 competências, explico-as e mostro como os pais podem praticá-las, porque é uma prática, é uma musculatura, é um treinamento sistemático para eu me tornar uma pessoa empática. Que significa, eu vou levar meu filho visitar a avó que está doente. Ele fazer um desenho, é o filho preparar ele um lanchinho, uma coisa diferente, uma tortinha que ele aprendeu. Não fica vendo chefinhos? Então vai lá e faz. Não é? Eu vou fazer um bolinho, um cupcake para você, algo que a criança fez, algo que ela desenhou, costurou, pintou, recortou, ou ela ligou para uma pessoa. Porque é aquilo que você perguntou, o contato pessoal, o olho no olho, né? O toque, o abraço, precisa ser aprendido. Então hoje, só para você ter uma ideia, já tem mais de 1000 escolas no Brasil usando essa metodologia, que a gente trabalha a criança, os professores e os pais. Porque para a gente ter essa revolução de humanização da vida, entendendo que as competências hard, né, programação, tudo isso, negociação de conflito e mandarim, tudo isso é muito importante. Válido, mas tudo isso vai para o lixo, né? vai para o lixo a hora que você tem uma pessoa que é arrogante, que é chata, que não tem timing, que a hora que tem uma tarefa a mais, por exemplo, se desmancha. Eu tenho, por exemplo, aqui na clínica um estagiário que chama André, N vezes eu pergunto para ele, dá 5, 5 e meia e tal, que hora você vai sair, até que hora você fala. Sabe o que ele fala? Eu vou ficar até a hora que precisar. Então, quando você vê uma atitude dessa, você vê um garoto que teve uma família que o ensinou a fazer o dever antes do lazer. Então, quando você vê uma pessoa, dessa, fala, posso contar com ele, posso confiar nele. Então, ele se importa comigo, eu me importo com ele. Isso é o ganha-ganha. Isso é o que a gente falou do frescobol. Eu quero o melhor dele, ele quer o melhor de mim. Tênis, né? Exato. Eu não quero o mal dele, ele não quer o mal de mim. Então, para ter uma pessoa de caráter, é preciso lapidação. Então, a dica que fica é, quando você, pai ou mãe, observar um filho reclamando, chorando, chateado, dizendo que você é um chato, mas o teu coração estiver em paz, que você está seguindo valores, você está seguindo seus princípios, você está se respeitando, lembra aquilo que a sua mãe te dizia, quando você for mais velho você vai me entender. Quantas coisas, né, Fabi? Né? Quantas coisas, quantas vezes você ouviu isso da sua mãe? Então, graças a Deus, né, que eu ouvi isso da minha mãe. E hoje você não entende a sua mãe? Então, educar é um ato de fé. Né? Eu acredito que a gente tem que ter fé e por isso que eu finalizo deixando essa mensagem. Na dúvida, você que é pai, você que é mãe, pergunta assim, o que Deus esperaria de mim nesta hora? Porque Deus não é superprotetor. Haja visto o fato de que no Pai Nosso, a reza que é mais pronunciada no planeta Terra, não sei se você sabe disso, a reza mais pronunciada, a gente não fala, Deus manda logo o pão da vida toda de uma vez. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Então, quando a gente dá tudo, a gente cria a ideia de que o pão vai cair do céu e a vida não é assim. A vida boa é aquela que a gente arregaça a manga, faz o próprio pão, mas não come sozinho. A gente dá um pouco para o outro. Não foi esse o ato de Jesus, compartilhar com a própria mão, e daí vem a expressão companheirismo, que vem de cumpanis, é o pão comido junto. O pai não tem que viver com o pão que o diabo amassou. O pai não tem que deixar o filho sem nada, ser excessivamente severo.
excessivamente negligente, dá ruim. O que funciona é arregaçar a manga, filho colocando a mão na massa, fazendo o pão da vida junto, vamos comer o pão junto. Se tiver, vai dar valor, né? aí ele vai dar valor, porque ele vai perceber que as coisas importantes a gente tem que batalhar, a gente tem que conquistar. E essa é a lapidação do caráter, que é o que está por trás desse livro, A Síndrome do Imperador, da metodologia OP e de tudo que eu venho procurando fazer como psicólogo, como escritor, como pessoa humana. Para que a gente realmente tenha aí nas crianças, nos adolescentes e nos adultos mesmo que estão tão perdidos por aí, que ele encontre realmente a essência, né? Acho que a gente está um pouco perdendo a essência, que é fundamental nessa relação humana, porque por mais que a tecnologia exista, sem esse contato físico, sem o contato, né, das pessoas, não adianta de nada. Não adianta, com certeza. O maior estudo sobre felicidade de todos os tempos chama-se Grand Study, o grande estudo. Tem mais de 70 anos de existência, ainda está em andamento, e mediu-se o que leva uma pessoa à felicidade. Estado civil, local de moradia, grau de instrução, muito pouco. Sabe o que realmente impacta a nossa felicidade? Relações humanas. A qualidade das relações humanas é o que mais impacta o nível de felicidade. E o que é uma relação humana? É uma comunicação. E, de novo, eu me comunico com o mundo a partir do modo como eu me comunico. Quando a gente entende que o nosso papel é trazer ao mundo o nosso melhor, a gente está sendo divino, a gente está sendo iluminado, né? Então, quero te agradecer pela oportunidade, você que está assistindo a gente, que aguentou esse papo, espero que tenha sido muito legal, né? Porque a gente está falando de coisas aqui muito sérias, né? De um jeito leve, mas eu acho fantástico você trazer esse chamado, né? Por uma humanização, por uma sensibilidade. Hoje em dia é um diferencial uma pessoa que abrace. Hoje em dia é um diferencial uma pessoa que olha no teu olho. Hoje em dia é um diferencial uma pessoa que não te interrompa, que dê a palavra e siga até o fim. Isso são o quê? São coisas tão simples que não podem se perder, né, Fabi? Que a gente consiga aí dar essa chamazinha, né, para que todo mundo pare e preste atenção de como você anda se comunicando. A gente teve uma aula aqui com o Léo, que a gente tenha muitas outras aí. Deus quiser. Foi um Conte grande prazer, comigo. viu, Muito Léo? obrigado. Até mais.